Vamos tentar de novo. Um bom sábado a todos. Que bom estarmos aqui. Quero agradecer também a irmã Tânia pelo convite que nos foi feito. Estamos muito felizes. Nós estivemos no final de semana passado na igreja de Espinho. Fomos muito bem recebidos lá. Foi uma programação abençoada. Fizemos muitas amizades e eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui na igreja de Aveiro. Nós, vez ou outra, acompanhamos algumas das coisas que acontecem aqui na igreja de Aveiro pela internet, pelo canal da igreja. Temos acompanhado mensagens muito abençoadas sendo proferidas desse púlpito e ficamos felizes por ver que o povo de Deus aqui neste país está sendo devidamente alimentado. E nós sabemos que é uma luta muito grande para todos nós sermos cristãos neste mundo, mas sabemos também duas coisas. Primeiro, que Cristo prometeu que nos daria força e poder se nos submetermos a Ele, e nos prometeu também que muito em breve as provações desta vida terão um fim. Então, aguenta mais um pouquinho, eu sei que é difícil, não desiste não, que o fim já está chegando, em breve estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Tá bom? Vamos fazer esse acordo, ninguém aqui vai desistir. Combinado? Vamos até o fim, estamos quase lá. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos para começarmos. Apenas pense, não precisa responder verbalmente. O que você veio fazer aqui nesta manhã de sábado? Pense. O que eu vim fazer aqui nesta manhã? Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 95, porque o salmista nos faz um convite muito importante. E eu desejo que a nossa presença nesta manhã seja uma resposta a esse convite que nos foi feito pelo salmista. Salmo, capítulo 95 e verso 6. Salmo capítulo 95, verso 6. Antes, porém, de lermos o texto sagrado, eu convido os irmãos a curvarem as frontes mais uma vez, nós vamos falar com o Senhor. Querido amado Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que temos para adorarmos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que temos em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos ensinou muitas coisas nesta manhã. E agora pedimos mais uma vez que teu Espírito nos auxilie na compreensão da tua mensagem. Que possamos não apenas entender, nos ajude a praticar também. E nos ajude, Senhor, por meio da nossa voz e da nossa vida, a compartilharmos a tua palavra com as pessoas que ainda não te conhecem. Pedimos o teu auxílio agora em nome de Jesus. Amém. Salmo 95, verso 6, diz assim, o convite do salmista a todos nós. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então o convite do salmista a todos nós nesta manhã é: vinde e adoremos ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. E eu creio que todos nós, quando saímos de casa, tínhamos um intuito, um objetivo, um pensamento que é: vamos à igreja para adorar ao Senhor. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente, porque sabemos que a adoração é o cerne ou o centro do grande conflito. O que irá determinar no fim dos tempos quem será salvo, quem não será, não é uma ação arbitrária de Deus, mas a nossa decisão pessoal, a quem nós adoramos. Então nós precisamos compreender o que é adoração. E eu faço algumas perguntas dentro desse contexto. O tema deste final de semana será música. Mas é muito difícil, talvez até impossível, compreendermos bem a questão da música, como temos que tratar isso com seriedade, se não compreendermos a questão da adoração. Por quê? Porque em muitos lugares, em muitas circunstâncias, nós acreditamos que existe um problema musical na igreja. E isso não é verdade. O problema, em essência, não é musical. Muitas vezes o problema é espiritual. E o problema musical é apenas um resultado do verdadeiro problema, que é o problema espiritual de não compreendermos muitas vezes o que é adoração. Então veja, eu pergunto, adoração e louvor são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Algumas pessoas creem que ao participarem de um culto de louvor, necessariamente adoraram a Deus, mas necessariamente podem não ter adorado a Deus. Por quê? Pergunta uma coisa, eu posso louvar a um ser humano? Posso ou não posso? Posso. O que é o louvor? O louvor é um elogio, um pouco mais enfático, um pouco mais trabalhado.
Então eu posso louvar as habilidades culinárias da minha esposa, eu posso louvar uma obra de arte feita por alguém com muita habilidade, eu posso louvar as habilidades dessa pessoa, um elogio, elogiar. Agora eu pergunto, eu posso adorar o ser humano? Não. Então nós percebemos que louvor e adoração são coisas diferentes. Agora, o louvor, no contexto espiritual, precisa me conduzir à adoração, certo? E para que o louvor me conduza à adoração, o louvor tem que ser dirigido única e exclusivamente a quem? A Deus. Porque quando num determinado evento há um louvor a homens, um louvor ao ser humano, não pode haver adoração. Então temos que lembrar disso. Segundo ponto, adoração é música ou eu posso ter adoração sem música? Posso ter adoração sem música? Posso perfeitamente. E como eu costumo dizer, em muitos casos, poderia ter havido adoração se não fosse a música que foi escolhida. Então nós precisamos estar atentos, por isso que esse final de semana vamos tratar desse tema. Hoje à tarde eu vou dar um foco especial na questão da fisiologia, ok? Como é que os sons musicais afetam o nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa mente. Precisamos estar atentos a isto. Então veja, podemos adorar a Deus sem música. Então adoração e música não são a mesma coisa. Precisamos, portanto, entender o que é adoração. Outra pergunta que eu faço. Eu gosto muito de fazer perguntas para a nossa reflexão. Os irmãos já perceberam isso e vou fazer muitas mais para nós pensarmos. Adoração é ir à igreja? Ou eu posso ir à igreja e voltar para casa sem ter adorado a Deus? Posso? Posso. Então nós vemos que a adoração não é necessariamente ir à igreja. Agora o ato de ir à igreja, o que acontece aqui, deve nos conduzir a uma experiência de adoração. E nós vamos ver alguns aspectos dentro desse contexto. Pois bem, o que é afinal a adoração? Eu vou usar uma analogia que eu usei lá em Espinho, um exemplo, que é muito simples de entender, principalmente para nós brasileiros. Eu creio que aqui deve acontecer também. Mas nós seres humanos em geral, passamos boa parte da nossa vida ou do nosso tempo parados em filas. Fila de banco, fila para pegar o comboio, fila num restaurante para almoçar, fila no aeroporto para tomar um avião, filas. E eu acredito que ninguém gosta de fila. Alguém aqui gosta de ficar em uma fila? Ninguém gosta. Só que eu percebi uma coisa, existe um grupo de pessoas que não se importa. Eles vão para uma fila e permanecem naquela fila 1, 2, 3, 5, 10, 12 horas. Muitas vezes permanecem naquela fila por dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes até mais. E elas não se importam nem um pouco com aquilo. Eu pergunto, o que aquelas pessoas querem? Elas estão atrás do quê? Elas querem comprar o quê? Um pequeno pedaço de papel chamado ingresso. Agora, se você for até aquelas pessoas naquela fila e perguntar assim, como é que você está se sentindo aí? Está agradável nessa fila? Provavelmente a pessoa vai dizer assim, não está muito confortável não. Ou está muito quente, ou então está muito frio, eu estou com as minhas pernas doendo, estou cansado, estou exausto. Agradável não está não. Ora, se não está agradável, pegue as suas coisas e vá para casa. Provavelmente a resposta que você ouvirá será essa. Olha, não está bom não, não está muito agradável não, mas pelo meu ídolo, eu faço qualquer coisa. Pelo meu ídolo, eu me submeto a qualquer coisa. E aqui nós vemos que essas pessoas querem um pedaço de papel chamado ingresso para poder estar perto dos seus ídolos, dos seus deuses. E elas se submetem a qualquer coisa pelos seus ídolos. Temos aqui nesse exemplo tão simples um conceito básico de submissão ou de adoração. Adoração é submissão. Adoração é fazer aquilo que o seu Deus quer que você faça, mesmo que você não compreenda e mesmo que você não goste. Porque para o adorador do Senhor, o adorador verdadeiro, não importa o que foi dito, importa quem disse. E se foi Deus que disse, eu faço. Entendendo ou não, gostando ou não.
Isso é adoração. E aí começamos a entender por que a adoração não começa quando nós entramos na igreja e ela não termina quando nós saímos da igreja. Ela tem que continuar. A adoração não é um culto, não é um evento, não é um momento. A adoração é uma forma de viver. É um estilo de vida caracterizado pela submissão a Deus. Deus mandou, eu faço. Mesmo com lutas, com provas, com falhas, Deus mandou, eu faço. Esse é o conceito básico de adoração. Eu vou compartilhar com os irmãos um texto bíblico aqui para nós ganharmos tempo. E esse texto é muito conhecido, João capítulo 4, verso 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está fazendo o que, segundo o texto bíblico? Ele está procurando a tais que assim o adorem. Irmãos, por que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Lá no Brasil, hoje nós vivemos no campo. Mas, até o ano passado, nós vivíamos na cidade. E morávamos a aproximadamente 800 metros do mar. Eu pergunto uma coisa. Se eu fosse em direção ao mar, em direção à praia, alguém precisaria me dizer assim: Leandro, quando você chegar lá, eu quero que você procure areia. É necessário procurar areia numa praia? Por que não é necessário? Porque ela está por todos os lados. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores estão difíceis de serem encontrados. E eu desejo verdadeiramente, de todo o meu coração, que nós sejamos esse grupo de pessoas, verdadeiros adoradores. Podemos até ser poucos, porque Deus e sua palavra dizem que Deus tem um povo remanescente, que não é a maioria. Mas como diz o hino, somos um pequeno povo, mas somos muito felizes. Porque estamos fazendo, a despeito dos problemas, das lutas, das dificuldades, estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é adoração. Fazer a vontade de Deus. Então, se Deus está procurando adoradores verdadeiros, significa que existem adoradores falsos. Qual é a diferença? E eu preciso identificar a diferença entre um adorador verdadeiro e um falso. Eu preciso saber o que é verdadeiramente adoração. Sabe por quê? Porque eu, Leandro, posso estar pensando que estou adorando a Deus e não estar. Então eu preciso compreender o que é isso. Infelizmente, em muitos lugares, Deus não é soberano. Por exemplo, no contexto da música que estamos tratando, há lugares em que não é Deus aquele que é consultado para decidirmos qual música iremos usar na igreja. Por exemplo, em alguns lugares é consultado o gosto pessoal. Se eu gosto, vou usar. Em alguns lugares é consultado o sentimento. Se a música me faz sentir bem, então ela é ótima, certo? Não necessariamente. Lembre-se de uma coisa, no livro História da Redenção você vai ler que quando Eva tomou do fruto e o comeu, ela se sentiu muito bem. Então lembre-se que isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com assim diz o Senhor. Cantai louvores, nós vimos ontem? Com inteligência, é o que a palavra de Deus exorta. Em alguns lugares, o critério utilizado para escolher a música é a cultura local. E aí nós vamos tratar sobre isso um pouquinho hoje à tarde. Em outros lugares é tratado ou é escolhido como critério a vontade da congregação. Qual é a música que a congregação gosta? É essa, então vamos usar. Em outros casos também é usado como critério a prática de músicos influentes. Todos somos pecadores, sim ou não? Todos nós. Então em algum momento nós vamos falhar. Então não podemos colocar no ser humano o nosso critério. Temos que buscar os princípios da palavra de Deus. Em alguns lugares é usado como critério a vontade dos jovens. E em outros lugares é usado como critério a vontade daqueles que nos visitam de outras denominações religiosas. E em último caso, se é que o incluem, é incluído a vontade de Deus. Em último caso, vamos analisar qual é a vontade de Deus.
Esse deve ser o nosso primeiro critério, irmãos. Quais são os princípios que devem nortear as nossas escolhas musicais? Isso é adoração. Bom, eu vou usar um outro exemplo aqui para nós compreendermos uma questão muito importante. A adoração é um presente que eu ofereço a Deus, certo? Veja como isso é importante. Quando eu saio de casa para vir à igreja, existem duas possibilidades. Eu saio de casa e vou até a igreja para assistir um culto, número 1. Ou eu saio de casa e vou à igreja para oferecer um culto, número 2. E aí você pense, qual é o seu objetivo ao sair de casa e vir à igreja? Por que temos que compreender isso muito bem? Primeiro, porque quando eu vou à igreja com o objetivo de assistir a um culto, então o culto tem que agradar a quem? A mim, porque eu vim assistir o culto. Porém, quando eu tenho a consciência de que não vou à igreja assistir um culto, mas vou à igreja para dar um culto, oferecer um culto ao meu Deus, as coisas mudam. Porque agora o culto tem que agradar a quem? A Deus, mesmo que não agrade a mim. Isso é adoração. Fazer o que Deus quer, ainda que eu não queira fazer aquilo, queira fazer outra coisa. Entendendo então que a adoração é um presente que nós oferecemos a Deus, eu pergunto, todo presente é bem-vindo? Alguém aqui já recebeu um presente que não gostou? Acho que todos nós já recebemos um presente assim. Ora, então nós temos que prestar bastante atenção nisso. Nem todo presente é bem-vindo. E nós precisamos saber exatamente que tipo de presente que agrada a Deus. Um exemplo. No dia 7 de setembro, agora, na sexta-feira anterior, da outra semana, minha esposa e eu completamos 10 anos de casados. 10 anos. Imagina que nesse dia a minha esposa se aproxima de mim com um presente para me dar de aniversário de casamento. E ela me presenteia com um lindo buquê de rosas. Fala buquê aqui também? Buquê de rosas. Irmãos, homens principalmente, não há problema nenhum em homens gostarem de flores, são lindas. Mas não é o tipo de presente que os homens gostam de ganhar, ok? Mas ela trouxe para mim um lindo buquê de rosas, muito bonito, muito perfumado, perfeito. Eu pergunto uma coisa, foi um presente? Sim ou não? Sim. Foi dado com boas intenções? Sim. Mas foi bem-vindo? Não. Por que não? O presente foi dado do ponto de vista, foi escolhido do ponto de vista de quem deu ou de quem ia receber? De quem deu. O presente que foi dado, era do gosto de quem deu ou de quem ia receber? De quem deu. E aí que estava o erro. Muitas vezes nas nossas práticas, inclusive práticas musicais, nós oferecemos a Deus um presente que é do nosso gosto e não do gosto dele. E eu pergunto então, irmãos, a minha esposa nunca me deu um presente que eu não tivesse gostado. Ela sempre acertou os presentes, sempre. E eu pergunto, por que ela nunca errou um presente? Por quê? Porque ela me conhece. Porque ela sabe do que eu gosto. Então veja como isso é importante. É impossível oferecer a Deus uma verdadeira adoração, um presente realmente que o agrade, se nós não o conhecemos. E eu pergunto de uma forma simples, como é que nós podemos conhecer a Deus? Por meio do estudo da sua palavra e por meio da oração. Sabe o que significa, traduzindo? Que é impossível oferecer a Deus uma adoração verdadeira. É impossível ser um adorador verdadeiro se eu não tenho uma vida de estudo da Bíblia e de oração. Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Então quem é que faz de nós verdadeiros adoradores? É Deus. E para que Ele possa fazer isso em nossa vida, nós precisamos passar tempo com Ele para que possamos conhecê-lo. E à medida que o conhecemos, passamos a saber do que Ele gosta. Bom, existe um problema quando nós não buscamos ao Senhor. Quantos aqui se lembram de um homem chamado Caim? Caim
deu a sua oferta ao Senhor. Eu pergunto uma coisa, será que Caim ofereceu a Deus frutas que já estavam estragadas? Eu imagino que ele tenha oferecido bons frutos. Mas, irmãos, Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou? Porque não foi o que ele pediu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mais uma. Caim foi sincero no que fez? Houve sinceridade na sua oferta? Sim ou não? Veja como é importante nós considerarmos isso. Eu vou compartilhar com os irmãos um texto para a nossa meditação. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência, procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Vou perguntar de novo. Caim foi sincero? Não. Por quê? O que é sinceridade? Sinceridade é quando uma pessoa oferece a Deus algo que não é da vontade de Deus, algo que não é do gosto de Deus, mas aquela pessoa oferece aquilo porque é aquilo que ela pôde conhecer. É aquilo que ela sabe. E ela não tem condição até o momento de saber mais, porque tem pessoas que não sabem porque não querem, aí é outro caso. Mas estas pessoas oferecem a Deus a sua adoração, oferecem a Deus de repente uma forma de música que não é a música que agrada ao Senhor. Mas Deus aceita aquilo como um presente, mesmo que não seja do seu gosto. Porque Deus aceita a sinceridade do coração de uma pessoa que não tem luz, conhecimento. Eu pergunto, Caim tinha conhecimento? Tinha. Então lembre-se disso. Quando Deus revela a sua vontade, filho, eu quero isto. Fazer o contrário disso, fazer diferente disso, não é sinceridade, é rebelião. Então Caim não foi sincero, Caim foi rebelde. Eu sei, Senhor, o que o Senhor quer, mas eu quero oferecer isto aqui. Essa foi a atitude dele. Agora eu pergunto diante desse texto, ele desrespeitou as exigências de Deus. Deus faz exigências? Deus é um Deus exigente? Sim, Ele é exigente. Mas ao mesmo tempo que Ele é exigente, Ele é muito justo. Por quê? Porque Ele julga cada caso com base no conhecimento que a pessoa pode ter. É um Deus justo. Agora veja que interessante isso daqui. A igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí o quê? Regulamentos. Essa palavra não soa bem para nós. Regulamentos. Regulamentos em relação ao quê? Ao tempo, ao lugar, irmãos, até a forma, a maneira de adorar, não pode ser de qualquer forma. Algumas pessoas dizem assim, não, nós podemos adorar a Deus da forma como nós queremos, porque Deus aceita o nosso coração. Não, quando temos luz e conhecimento, temos que adorar a Deus da forma que Ele escolhe, e não nós. Caim cometeu esse erro, quis adorar ao Senhor da forma que ele achava melhor. Então precisamos lembrar disso. É preciso haver regulamentos, é preciso haver organização. E eu louvo ao Senhor porque aqui em Portugal eu passei por 2 igrejas, Espinho e aqui. E eu louvo ao Senhor pela organização que eu vejo nas igrejas aqui. Tudo muito bem conduzido, para que o Senhor seja honrado da melhor maneira possível. Somos falhos e pecadores, mas mesmo assim devemos fazer o nosso melhor para o Senhor. E louvado seja Deus, porque tenho visto isso nesta igreja. Bom, é importante lembrarmos então que o culto não é para nós. Nós vamos à igreja para dar um culto a Deus e não para recebermos o culto. E nós precisamos estar ligados ao Senhor, porque como dissemos, Cristo falou que sem mim nada podeis fazer. E quando tratamos do estudo da Bíblia e da oração, porque é a base da vida cristã, aliás, irmãos, existe um tripé. Estudo da Bíblia e oração são muito importantes. Vem aí o testemunho também, porque quem passa tempo com Cristo acaba falando de Cristo onde quer que esteja, ok? Mas existe um ponto importante a considerar dentro do contexto da adoração. Alguns dizem que o relacionamento com Cristo é tudo. Não precisamos fazer mais nada. É muito importante o relacionamento com Cristo, mas me responda uma coisa, quem foi o anjo mais próximo, mais íntimo de Deus no céu?
Lúcifer. Se salvou? Não. Quanto relacionamento com Cristo teve Judas? Quanto contato com ele? Muito, passavam o dia inteiro juntos, muitos anos juntos. Judas se salvou? Não. Então nós entendemos que relacionamento não é tudo. Porque nós, quando olhamos para a sociedade, para o mundo em geral, nós podemos observar muitos relacionamentos sem compromisso. Certo? Então nós não podemos ter um relacionamento com Deus sem compromisso. A submissão foi o que faltou a Judas, foi o que faltou a Lúcifer. Então o estudo da Bíblia, a oração todos os dias, mas também a submissão ao que nos foi revelado. Precisamos fazer o que Deus mandou, não para sermos salvos, porque não somos salvos porque guardamos a lei, mas precisamos obedecer ao Senhor como uma forma de demonstrar amor e gratidão ao que Ele fez por nós no Calvário. Por isso que Jesus disse: se vocês me amarem, farão o quê? Guardarão os meus mandamentos. É assim que demonstramos o nosso amor a Cristo. Veja que interessante esse texto. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Outro texto importante no mesmo contexto é este: não negligencieis a oração particular, pois é a alma da religião. O que é a alma? Em outras palavras, é a vida. Então veja como isso é importante. Vou repetir algo que eu disse ontem à noite. Por mais que eu tenha me graduado em música na melhor universidade do mundo, por mais experiência que eu tenha na área de música, por mais conhecimento técnico que eu tenha na área de música, se eu não tenho essa relação, essa comunhão diária com o Senhor por meio do estudo da Bíblia, da oração e da submissão, eu não estou habilitado a discernir qual é a música que agrada a Deus, porque eu não o conheço. E sem mim, disse Jesus, você não pode fazer nada. Por melhor que seja a escola de música onde você estudou, sem mim, você não pode fazer nada. Principalmente discernir qual é a música que agrada ao Senhor. Aqui diz que a oração particular, a comunhão com Deus é a vida da nossa religião. Então lembre-se de uma coisa, irmãos, dentro desse contexto musical, e lembre-se que eu sou músico. Então eu poderia estar fazendo uma propaganda para a minha área, para o meu grupo. Não. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa. A vida da igreja, a vida da religião, nunca estará na música. A vida da nossa religião, a força e o poder da nossa vida espiritual está onde? Na comunhão com Deus. No estudo da Bíblia, na oração, diariamente, em nosso lar, em nossa casa. Muitas vezes, quando isso não acontece, a nossa religião perde a vida. A nossa vida espiritual começa a esfriar. Esfriar? Arrefecer? É isso? Começa a esfriar. E nós então começamos a buscar uma série de estratégias para animar o culto. Vamos animar mais esse culto. E muitas vezes usamos certas estruturas musicais para trazer de volta o ânimo que foi perdido, e nós muitas vezes esquecemos que não é o culto que está deficiente, não é o culto que está morto, como muitas pessoas podem dizer. Na verdade, o que está morta é a minha vida espiritual, porque é na minha vida espiritual, é na minha comunhão com Deus que está a vida da religião, que está o ânimo e a alegria de estarmos na casa de Deus e dizermos como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é aí que está a vida. Veja que interessante isso daqui. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. Qual é a força da igreja? Este livro, lido, entronizado no coração e exteriorizado por meio de ações práticas no nosso dia a dia. Porque, irmãos, isso é apenas um livro. Isso aqui, lá no Brasil, algumas pessoas têm o costume de abrir no Salmo 91 e colocar no painel do carro ou em cima da estante na sala.
e você pergunta por que sua Bíblia está aberta no Salmo 91 em cima do painel do seu carro. E as pessoas dizem, para me proteger. Deixar a Bíblia aberta em casa, encostada ali num canto, vai proteger a sua casa? Não. Você acha que Satanás tem medo desse livro aqui? Satanás não tem medo do livro. Ele tem medo do cristão que toma esse livro e começa a estudar. E procura, mesmo com as nossas dificuldades que todos temos, começa a se esforçar para viver o que está aqui. Aí ele começa a tremer. É aqui que está a força da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste livro e nos joelhos dobrados, em oração particular. Você e Deus. Interessante observar o que nos é orientado no nosso manual. E o nosso manual é para o mundo inteiro. Veja o que diz ali, na página 147. Se deixarmos de ser o povo do livro, estaremos perdidos e nossa missão terá falhado. Então lembre-se sempre disso. Aqui em Portugal nem tanto, mas no Brasil a música é muito forte para nós. Muito forte. Muito importante. Mas nós não somos o povo da música. E não podemos ser conhecidos como o povo da música. Nós somos o povo da Bíblia. E precisamos manter essa identidade nossa. O povo da Bíblia. Por que isso é importante? Veja. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Queremos um reavivamento? Sim ou não? Queremos. E quando a serva do Senhor usa a palavra só, o que ela está dizendo? O que significa só? Somente? Apenas? Então lembre-se de uma coisa. E lembre-se que eu sou músico. Eu podia estar trazendo, a vantagem para o meu lado. Nós nunca seremos reavivados pela música. Nós só teremos um reavivamento nesta igreja em resposta às fervorosas orações. Em grupo, mas principalmente as nossas orações individuais. Por quê? Porque muitas pessoas estão na igreja pensando assim, bom, eu vou ficar aqui e vou esperar a igreja ser reavivada. Muitas pessoas criticam, reclamam, porque o que está acontecendo, a igreja não está sendo reavivada, o que está acontecendo aqui? E muitas vezes, irmãos, eu não percebo uma coisa. O reavivamento da igreja é um resultado do reavivamento meu, mas o nosso reavivamento individual, pessoal, particular com Deus, irá redundar no reavivamento da igreja. E muitos estão esperando a igreja ser reavivada, quando a igreja espera o meu reavivamento. E eu pergunto, pense, não responda. Quanto tempo você e eu temos passado diariamente estudando a Bíblia e em oração? Porque nós só podemos esperar ser reavivados em resposta a isso. Agora eu pergunto, é fácil, irmãos, viver uma vida de comunhão diária com Deus? É fácil? É uma luta diária. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que insistir nisso. Dia após dia, separe um tempo para Deus. Desligue todos os seus aparelhos. E é apenas você e Deus. Algumas pessoas já me disseram o seguinte: irmão Leandro, a minha vida é muito atribulada, eu tenho muitas atividades, trabalho muito, não dá tempo de estudar a Bíblia, então eu tive uma grande ideia. Eu pego um CD da Bíblia, um CD qualquer de meditação, e eu coloco no meu carro, e eu vou escutando enquanto vou me dirigindo para o trabalho. Vamos pensar bem. Aqueles que são casados aqui, esposas aqui presentes, imagine que o seu marido só conversasse com você quando estivesse dirigindo. Como seria essa relação? Como seria? Principalmente as mulheres que elas requerem e merecem atenção quando estão falando, quando estão conversando conosco. Elas esperam atenção. Imagine como seria. Você acredita verdadeiramente que nós podemos ter uma comunhão? Não há problemas você ouvir um sermão no seu carro, não há problema nenhum nisso. Mas você acredita verdadeiramente que podemos ter uma comunhão verdadeira com Deus enquanto estamos concentrados no trânsito? Isso não é possível. Precisamos separar um tempo, eu e Deus, para o tudo em redor. Eu e Deus. Irmãos, isso é tão maravilhoso.
É algo difícil para nós, sim, porque a nossa natureza é pecaminosa, ela nos empurra para o mal, ela não quer o bem, é um esforço diário. Mas se nós pensarmos no seguinte: todos os dias, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está no sofá da minha sala, sentado, esperando por mim para conversar comigo. É um privilégio ou não é? E quantas vezes eu o deixo lá, esperando? Algo que eu não faria se fosse o presidente da República na minha casa. Então não vamos deixar Deus esperando mais. Irmãos, a porta da graça ainda está aberta. Ainda dá tempo. Se alguém aqui porventura não tenha começado ainda, comece hoje. Todos os dias com Deus. Bom, para nós concluirmos, o que a música tem a ver com o tempo do fim, com o grande conflito? Nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo e meditar rapidamente na história de alguns jovens hebreus que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Daniel e os seus 3 companheiros. Eles foram levados até a corte de Babilônia, mas eu pergunto uma coisa: o rei induziu aqueles jovens meninos a adorarem deuses pagãos imediatamente quando chegaram em Babilônia? Não. Houve um plano ali. Veja só o que o irmão White fala. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso de que forma? Aos poucos, sutilmente. Como? Levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras, esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônios. Ou seja, o rei fez um plano. Vamos induzir esses jovens a se envolverem em atividades, vamos usar a nossa expressão hoje, mundanas, de tal forma que eles sejam envolvidos por isso e nem percebam, e mais cedo ou mais tarde estarão adorando os nossos deuses. Essa foi a estratégia. Funcionou? Deu certo? Conseguiu corromper aqueles rapazes? Não conseguiu corrompê-los. Agora, o que isso tem a ver conosco hoje? A estátua de Nabucodonosor tem um paralelo direto com a lei dominical. Querem ver? A estátua de ouro era uma homenagem a quem? A quem? Ao rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor estava desafiando e se colocando no lugar de quem? Do próprio Deus. A lei dominical é uma homenagem a quem? Ao poder romano, que se coloca no lugar de quem? De Deus. E a serva do Senhor relata a respeito disso o seguinte: a história se repetirá, a história da estátua. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. E essa história me trouxe algumas lições. Primeiro, o que aconteceu lá vai acontecer novamente. Segundo, o caráter daqueles jovens hebreus é o mesmo caráter que será exigido de quem? Daqueles que passarão pela tribulação final. Então estude o caráter desses jovens. E naquele momento, irmãos, Satanás usou 3 estratégias, 3 ferramentas específicas que são apresentadas pela Bíblia, e eu sou levado a crer que essas mesmas 3 estratégias que ele usou naquele tempo, ele vai usar hoje. Olha que extraordinário o exército em que nós estamos. O nosso general faz algo que nenhum general nunca fez. Ele coloca diante de nós todos os passos que o inimigo vai dar, antes dele dar. Quais são esses 3 elementos? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. O primeiro deles: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Primeira coisa, vamos mudar o nome desses 4 jovens. Por quê? O nome daqueles jovens eram representações ou significavam atributos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Satanás queria que os atributos de Deus fossem divulgados ali em Babilônia? Ele queria isso? De forma nenhuma. Lembre-se de uma coisa: quando o nome daqueles jovens era pronunciado,
As pessoas de Babilônia ficavam intrigadas, o que significa esses nomes de vocês? E eles diziam, Deus é meu juiz, o Senhor é bondoso, quem é o que Deus é? O Senhor é ajudador, é isso que significa. E por toda a Babilônia começou a se espalhar isso, e cada vez que o nome deles era pronunciado, era isso que os babilônios ouviam, atributos do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E Satanás pensou, vamos mudar esses nomes, não dá certo isso não. Mude para nomes que sejam atributos de deuses pagãos. Vamos transformar esses meninos, que são distintos, em meninos comuns. Outro detalhe. Para o povo hebreu, muitas vezes, o nome tinha um significado, que era uma representação do seu caráter ou da sua missão. Por isso que muitas vezes, quando um bebezinho, antes de nascer, já tinha uma missão dada por Deus, quem é que escolheu o nome do bebê? O próprio Deus. Jacó uma vez lutou com Deus durante uma noite inteira, e Jacó, o enganador, ao amanhecer o dia, ele segurou o Senhor e disse, o Senhor não vai embora se não me abençoar. O que ele queria? Certeza do perdão dos seus pecados. Ele queria paz de espírito. A mesma coisa que desejarão aqueles que passarão pelo tempo de angústia de Jacó. E Deus o abençoou, Deus o perdoou. Houve ali uma transformação de caráter, mas antes de ir embora, Deus mudou o seu nome. Sabemos que quando chegarmos ao céu, e esse dia está chegando, está muito perto, todos nós vamos receber uma pedrinha branca. E o que é nessa pedrinha branca? Um novo nome. Por que um novo nome? Porque nós teremos um novo caráter. Um caráter que foi moldado quando? Agora. Porque Deus não vai mudar o caráter de ninguém quando Cristo vier. O trabalho tem que ser feito agora. Algumas pessoas acreditam que salvação é ser levado para o céu. Não. Ser levado para o céu é o prêmio. Salvação é hoje. Salvação do quê? Do pecado. Então o caráter precisa ser moldado agora. Porque Cristo não virá salvar ninguém. Cristo virá buscar os que foram salvos. Cristo não virá transformar ninguém, apenas o corpo. Mas Ele virá buscar aqueles que foram transformados por Ele. Então muda o nome dos meninos. Muda o nome e a gente consegue mudar o caráter. Mas não deu certo. Porque a mudança não foi porque eles quiseram, mas porque foram forçados a isso. Irmãos, eu pergunto então, se foi isso que ele fez lá atrás, o inimigo irá fazer a mesma coisa hoje? De que forma? E eu pergunto, que nome, preste atenção nisso, que nome Satanás vai tentar mudar no fim dos tempos, antes da lei dominical? E existe um intuito, existe um objetivo. Veja, somos adventistas do sétimo dia, é o nome que o pastor Ted Wilson nos deu. É isso que está escrito ali? Não, é o nome que o Senhor nos deu, desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito e ao adotá-lo seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Então lembre-se disso, quem nos concedeu esse nome Adventistas do sétimo dia foi Deus. E é o nome que Ele quer que usemos, ok? Por quê, irmãos? Olha como é simples e olha como é extraordinário. Olha como nosso Deus é sábio, inteligente, perfeito. Quando uma pessoa passa pela frente desta igreja e vê ali na frente escrito Adventista do sétimo dia, o que será isso? E quando as pessoas buscam saber, sabe o que elas descobrem? Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, aqueles que irão com Ele serão aqueles que receberão o seu selo. Qual é o selo de Deus? O sábado. Lembre-se novamente do que eu falei no começo. Cada um será julgado com base na luz que pôde obter. Haverá pessoas salvas que nunca guardaram um sábado nesta terra? Sim ou não? Sim. Guilherme Miller é um deles. Então lembre-se disso. Mas estamos falando aqui no contexto de pessoas que receberam a luz e o conhecimento. Então a pessoa vê isso. É uma pregação quase completa da salvação, sim ou não? Quase completa. O inimigo então não pode deixar isso acontecer.
E quando a lei dominical vier, sabe o que vai acontecer com a placa desta igreja? Ela vai brilhar como nunca. Por quê? Primeiro dia, ali está escrito, 7º dia. Primeiro dia, 7º dia. E muitas pessoas serão levadas à decisão ao lado de Cristo ainda em tempo de salvação, porque não tiveram conhecimento antes. E muitos terão conhecimento só pelo nosso nome. Ellen White teve uma visão. Foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do 7º dia, que estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo o quê? Distinto, diferente dos outros, não devia ser tão chocantemente defendida, pois pretendiam não ser o melhor método para obter êxito para as nossas instituições. Então Deus revelou à sua serva que no fim dos tempos, um grupo de adventistas do 7º dia iria sugerir, não apenas sugerir, mas trabalhar para que o nome da igreja fosse mudado, para quebrar preconceitos. E muitas vezes passamos a omitir aquilo que nos é diferencial. E isso é um perigo, porque Deus nos chamou para levarmos aquilo que Ele nos deu de diferencial. Então ela viu esse grupo de pessoas. A irmã White continua escrevendo assim: esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. Então lembre-se disso, este nome foi nos dado por Deus e é o nome que Ele quer que usemos até o fim do tempo de graça. Leandro, por que só até o fim do tempo de graça? Porque quando a porta da graça se fechar, a nossa missão como povo terminou. Lembre-se, irmãos, que não apenas adventistas serão salvos, está claro isso? Deus não nos chamou para nos salvar apenas nós. Deus nos chamou para compartilharmos com o mundo a mensagem de salvação. E lembre-se de uma coisa, não cometa os erros dos judeus do passado. Porque muitos acreditam, não, a salvação é só para mim. E não lembram de uma coisa, para nós adventistas, o julgamento será mais severo. É um privilégio ser um adventista? Sim, mas uma grande responsabilidade pela qual seremos cobrados pelo Senhor. E olha isso daqui que interessante. Não podemos adotar outro nome melhor do que esse, que concorda com a nossa doutrina, exprime nossa fé e nos caracteriza como um povo peculiar, um povo diferente dos outros. E aí vem a questão final. O nome adventista do 7º dia exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. Muda o nome, muda o caráter. Então, em nome de Jesus, eu acredito que essa tendência ainda não chegou aqui. E se chegar, não permita que esse nome seja mudado. É o nome que o Senhor nos deu. Bom, então não conseguiram corromper os companheiros de Daniel, então Satanás partiu para a próxima arma. A Bíblia diz, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei. Mudou o nome, não deu certo. Então agora vamos tentar mudar o quê? Vamos tentar mudar a alimentação deles. Existe um ditado no Brasil que diz assim, nós somos aquilo que nós comemos. E é um ditado muito verdadeiro. E Satanás, como estuda a fisiologia humana, vamos falar um pouco sobre isso à tarde, no contexto da música, ele sabe que aquilo que nós ingerimos tem um efeito direto no nosso córtex pré-frontal, que é o único lugar onde Deus fala conosco. Então o objetivo de Satanás é anuviar, embotar, embriagar este órgão que nós temos, para que a gente não consiga compreender as impressões do Espírito Santo em nossa mente. Ele disse, muda a alimentação desses meninos. Deu certo? Conseguiu corrompê-los? Não, não conseguiu. Irmãos, a mensagem de saúde vai muito além de alimentação, ok? Muitas outras coisas. Mas essa mensagem de saúde foi dada a que povo? Que povo recebeu esta mensagem? Nós, adventistas do 7º dia. Para que nós levássemos saúde às pessoas que estão sofrendo com enfermidades pelo mundo inteiro. E as enfermidades só aumentam. E Deus nos concedeu este dom para que possamos levar as outras pessoas à cura. Enquanto muitos aí estão procurando curas miraculosas.
para voltarem a uma vida de pecado, Deus deu a este povo a cura para nós e para levarmos aos outros. Eu não sei como é aqui, mas em muitos lugares, esta é a mensagem, ou uma das mensagens mais difíceis de serem pregadas na igreja que recebeu esta mensagem. Veja o que aconteceu com os companheiros de Daniel. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas aceitáveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança. Daniel tinha desculpas para comer aquilo? Tinha ou não tinha? Tinha. Sabe qual era a melhor desculpa dele? Se eu não comer, eu posso morrer. Mas, irmãos, quando eu estudei isso, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei envergonhado de mim. Porque Daniel preferiu morrer do que comer. E quantas desculpas eu tinha para não seguir os hábitos de temperança, de saúde que Deus nos concedeu, aqui especificamente os hábitos alimentares. E Daniel podia ter comido, mas ele preferiu morrer do que comer. Diz mais, Deus permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, que vai muito além de alimentação, para que vejamos o nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. A reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. E a terceira mensagem angélica nós podemos resumir em uma palavra: adoração. Por que a mensagem de saúde está tão ligada à terceira mensagem angélica? Porque é muito importante que as pessoas tenham a mente clara para compreender a terceira mensagem angélica. E qual é a melhor forma de termos uma mente clara? Cuidando do nosso corpo, daquilo que comemos, o nosso repouso, atividades físicas, etc. Vocês conhecem bem os 8 remédios de Deus. Irmãos, Deus tem um propósito maravilhoso para nós. Não é apenas para... No Brasil diz, implicar com vocês, implicar conosco, pegar no nosso pé. Não, porque Deus sabe que aqueles que seguem esta proposta terão uma vida melhor. E assim poderão levar uma vida melhor às outras pessoas. O mundo precisa de cura, inclusive física. O que mais? Ninguém pode tornar-se bem-sucedido obreiro nas coisas espirituais enquanto não observar estrita temperança nos hábitos dietéticos. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora, qual que é a palavra aqui? Sabendo que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei preocupado comigo. Porque eu percebi uma coisa, e me corrija se eu estiver errado na minha conclusão. Ali está dizendo assim: se eu, Leandro, sei o que devo comer para ter saúde e não como, se eu sei o que devo evitar para ter saúde e não evito, eu não vou receber o Espírito Santo. É isso que está dizendo ali? Isso é muito sério ou não? Então leve essa mensagem de saúde a sério, irmãos. Evidentemente que Deus conhece cada caso, sim ou não? Ele conhece. Há pessoas em alguns países do mundo que dependem de determinado alimento para sobreviver. É diferente de mim, que vivo no Brasil, onde se produz tudo. E eu não preciso de certos alimentos para sobreviver. Se eu os como, é simplesmente por um prazer. E Deus disse: filho, não coma não. E se eu amo, eu vou fazer o quê? Ainda que eu não goste da alimentação que Deus propõe. Isso é adoração. Certo dia, eu estava no meu trabalho e uma colega de trabalho me procurou e me disse assim: Leandro, eu percebi que quando nós nos unimos para almoçar, eu percebi que você não come carne. Você não come mesmo ou é só coincidência? Eu falei: não, não como não. E ela dizia assim: por que você não come carne? É para você ter mais saúde? E eu disse a ela: em essência, não. Como não? Ué, vegetarianos também podem adoecer, sim ou não? Diminui a possibilidade, mas também podem adoecer. Vegetarianos também morrem. Então, essencialmente, não é saúde. A saúde é um presente que vem junto. Ela perguntou: então por quê? Também era uma cristã, também é uma cristã. Por que então?
E eu disse a ela assim, por amor, por gratidão, por princípio. Então ela me fez a seguinte observação: princípio? Mas comer carne não é pecado. E eu fiquei pensando naquilo e perguntei o seguinte para ela: não é pecado para quem? E ela ficou assustada. Como assim? Então, tem casos que é pecado, tem casos que não é? Eu vou te propor uma ilustração, eu disse a ela. Eu gosto muito de ilustrações para a gente poder meditar. Comer fruta é pecado? E ela se espantou e falou: óbvio que não, comer fruta é pecado. Comer fruta é até recomendável. Nós devemos comê-las. Você tem certeza disso? Ela ficou pensando e chegou à conclusão: não é pecado não. Nós devemos comer frutas, é recomendável que comamos frutas. E eu disse o seguinte: pois Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque comeram uma fruta. E ela sorriu e falou: ah, Leandro, você não entende nada disso mesmo. Na verdade, Adão e Eva não foram expulsos por comerem uma fruta. Eles foram expulsos porque comeram algo que Deus pediu para não comer naquele momento. E eu disse a ela: disse bem. É por isso que eu não como carne. Porque Deus pediu para não comermos neste momento. Nos momentos finais da história, quando precisaremos de toda a força física, mental e espiritual para passar por um tempo que a Bíblia diz que nunca houve. E Deus propõe uma alimentação para este povo, para preparar este exército, fortalecê-lo. Eu disse a ela: por isso eu tomei a minha decisão, porque eu amo a Cristo. Comer carne não é pecado, mas desobediência é. O apelo que eu faço à igreja é: leve a sério esta mensagem. E o apelo que eu faço às pessoas que vivem esta mensagem nesta igreja: não sejam inconvenientes. Eu costumo dizer que muitas pessoas seriam vegetarianas se não fossem muitos vegetarianos. Tome a sua decisão, leve a mensagem com a sua voz, com a sua vida, com a sua saúde, mas deixe que cada um tome a sua. E lembre-se que Deus conhece o coração de cada um, as condições de cada um. Se uma pessoa não vive algumas coisas porque ela verdadeiramente não pode, Deus sabe? Sabe. Mas se uma pessoa não vive porque não quer, Deus sabe? Sabe. Então não brinca com Deus, porque Ele sabe tudo. Algumas pessoas falam assim: você não pode julgar, é Deus que julga. Isso é verdade, irmãos, mas isso deveria fazer a gente tremer. Eu prefiro de repente ser julgado por uma pessoa do que por Deus, porque muitas pessoas podem olhar para mim e falar: é um perfeito cristão, mas Deus conhece tudo, a fundo, o meu coração. Então leve a sério essa mensagem. Não funcionou com Daniel, então Satanás usou a sua última arma contra eles, quando a estátua estava pronta e construída, e a Bíblia diz: no momento em que ouvirdes o som de toda espécie de música, se prostrem e adorem a estátua. Veja que Ellen White comenta sobre este momento: obrigar é o último recurso de toda falsa religião. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Então, antes da lei dominical chegar, Satanás usará essas mesmas 3 estratégias, já está usando em muitos lugares, e a última delas será qual? A música. Porque ele sabe que a música tem um poder extraordinário de levar pessoas a terem um pensamento comum. Será que ele está agindo já dentro desse contexto? Irmãos, estamos chegando rapidamente ao fim. E a pergunta que eu faço a cada um de nós é: diante disso, como é que estamos? Como está a minha vida? Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Porém, irmãos, Deus convida o seu povo que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler, considerar e dar ouvidos, porque instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de que todos possam entender. Temos que buscar os princípios da adoração, os princípios que devem nortear nossas escolhas musicais, na Bíblia
e no espírito de profecia. Enquanto uma crise sem precedentes e de consequências eternas está se aproximando rapidamente, não podemos permanecer distraídos. Foi profetizado um grande reavivamento, um verdadeiro reavivamento para este povo, sim ou não? Mas antes de chegar, foi profetizado também um falso reavivamento. E isso já está acontecendo por aí há muitos anos. Significa que o verdadeiro está perto de acontecer. E eu quero participar dele. E eu quero que vocês participem também. Estamos vivendo o dia da expiação, desde 1844. Um juízo está sendo levado a efeito no céu. Seria então o momento de celebrar? De festejar? Não. Tal qual no tempo de Israel, é o momento de contrição, de exame do coração, de resgatarmos as nossas vigílias de oração, de estudo da Bíblia, de exame das Escrituras, e ao final, os vencedores serão estes. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Os verdadeiros adoradores, aqueles que serão os vencedores no tempo final, serão aqueles que, fortalecidos pela comunhão diária e pela submissão ao Senhor, escolherão não se contaminar com as práticas do mundo, com a forma de alimentar-se do mundo e com a música do mundo. Que sejamos nós. Estamos no fim do conflito. Irmãos, vamos enfrentar um período tão difícil que nem o próprio Daniel conheceu. Um tempo qual nunca houve exige que tipo de preparação? Uma preparação qual nunca houve. A irmã White escreveu que não podemos esperar ser inferiores ou mesmo iguais a estes heróis do passado. Sabe por quê? Ela diz que nós temos muito mais luz do que eles tiveram. E quando eu olho para Daniel, eu penso, Senhor, tem misericórdia de mim. Para eu me tornar como Daniel, ainda falta muito. Agora imagine para eu me tornar como Jesus. Agora isso pode acontecer? O Espírito Santo pode me transformar de tal forma que eu me pareça com Jesus? Ele pode, e eu confio nisso. É fé, puramente fé. Porque olhando para nós, não tem nenhuma condição nem de ser como Paulo, nem de ser como Daniel, nem de ser como Estevão. Mas olhando para Cristo, podemos. Porque Ele fará a obra em nós, se nós permitirmos, se nós nos submetermos a Ele. Senhor, o que queres que eu faça? Filho, eu quero que você faça isso e que você evite isso. Senhor, não compreendo o porquê. Na verdade, eu nem gosto muito destas coisas. Mas se o Senhor quer assim, eu vou fazer. Esse é o verdadeiro adorador. E a partir daí, podemos pregar o Evangelho com a nossa vida, com a nossa forma de viver. E a minha esposa irá cantar um hino agora que diz justamente isso. Que possamos amar a Deus não com as nossas palavras, mas principalmente com o nosso viver, com as nossas atitudes, com o nosso coração. Preste atenção na letra desta canção e que esta seja a sua e a minha oração de hoje até a volta de Cristo, quando estaremos para sempre face a face com o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos motive nessa estrada, em nome de Jesus. Amém. Doce paz que vem de Deus, eu sinto seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono seu.
Eu quero amá-lo, Pai, e seu amor. Eu quero conhecer tudo que tenho. É seu para sempre, irei servi-lo com meu viver. A cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo o seu poder. Vou confiante segurar em sua forte mão. E assim para sempre desfrutar de sua proteção. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor. Eu quero conhecer tudo que tenho. É seu para sempre, irei servi-lo com meu viver. Amém. Que privilégio podermos servir a um Deus como esse. Mesmo sendo quem somos, mesmo sendo quem Ele é, nós podemos servi-lo, nós podemos estar com Ele, podemos conversar com Ele. Não precisamos de intermediários, apenas o nosso único e suficiente intercessor, Jesus Cristo. Vamos aproveitar esse privilégio que temos. Vamos buscar ao Senhor todos os dias, em oração e estudo da sua palavra. E o Espírito Santo fará a transformação que precisa ser feita. E muito em breve Cristo virá nos buscar. Eu queria convidá-los para que nessa oração nós nos prostremos diante do Senhor. Vamos falar com Ele de joelhos nesse momento. Querido e amado Pai que está nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu as portas da Tua casa para nos receber. Obrigado porque o Senhor passou algumas horas conosco aqui, nos ensinando algumas coisas, ou muitas coisas. E obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia conosco. Sabemos que somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Mas, Senhor, nós não queremos ser. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, por isso eu te peço, tem misericórdia de nós e nos ajude. Nós queremos verdadeiramente fazer a Tua vontade. Dá-nos forças. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito, que possamos fazer aquilo que Te agrada. E, Senhor, se porventura há alguém aqui que está distante de Ti, não permita que o desânimo tome conta desse coração, mas que possamos nos sentir motivados, animados, para restabelecermos a nossa comunhão contigo, porque sabemos que o Senhor nos aceita do jeito que estamos e que nos transforma em alguém diferente do que somos. Derrama, por favor, Teu Espírito sobre a Tua igreja. E, Senhor, eu sei que o Senhor quer isso mais do que nós. Eu sei que o Senhor quer derramar o Teu Espírito, mas eu sei que precisamos fazer algumas coisas. Por isso eu te imploro, desperta o Teu povo, que possamos nos levantar, que possamos tomar a bandeira que o Senhor nos destes, a bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel, e a bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
que possamos amar estas bandeiras, que possamos, se necessário for, dar nossa vida por elas, porque Cristo fez muito mais por nós. Que possamos responder em gratidão e amor, fazendo o melhor que podemos por Ele. Leva-nos em paz com a Tua graça. Traga-nos de volta às 15:30 e abra, Senhor, a nossa mente, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer que compreendamos neste final de semana. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não me permita falar nada que o Senhor não quer que eu fale, e não me permita esquecer algo que o Senhor quer que eu fale. Que Tua igreja seja alimentada, e que ao fim, todos aqui estejamos salvos, seguros, para todo sempre no céu. Pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.